Domingo passado eu anunciei que nesse domingo nós iríamos aprender a dançar. E nós vamos fazer isso. Vocês vieram preparados? Puseram as sapatilhas? Tudo certo, então? Ué. Pois é, interessante, né? A dança é uma coisa que foi retirada da tradição evangélica. No Antigo Testamento, a dança era algo muito comum. Os nossos irmãos judeus, eles dançavam. Dançavam quando faziam um casamento. Havia uma festa, durava uma semana. E parte da celebração no casamento era dançar entre as famílias. Verdade que era uma dança diferente do que é hoje. Geralmente era uma dança, uma roda, onde eles dançavam. Depois eles, quando iam ao templo, eles chegavam às vezes um dia antes do dia apropriado para o sacrifício, que era sexta-feira, e eles, então, chegavam e ficavam dançando na entrada do templo, faziam uma roda para dançar e louvavam a Deus. E isso ainda é a dança ainda é uma tradição judaica muito comum. Eles fazem rodas nas sinagogas ainda hoje e dançam em louvor a Deus, e é assim que eles fazem. Depois isso durou algum tempo no ambiente da igreja evangélica. À medida que foi chegando o rock, e o rock tem origem aí nas comunidades evangélicas, esse tipo de música que tomou conta do mundo, entrou um dado no meio da dança que fez a igreja evangélica ir se afastando. O mundo, vamos dizer assim, como os crentes falam, né? Ele absorveu a dança e implementou uma sensualidade que foi descaracterizando a dança que era comum entre algumas comunidades evangélicas. Hoje, ainda nos Estados Unidos, algumas igrejas ainda fazem isso, não com esse sentido sensual, mas com esse sentido de brincar. Mas o convite que eu fiz a vocês aqui é um convite que não tem muito a ver com isso tudo que eu expliquei para vocês. É um convite de Jesus, porque no contexto do texto que eu vou ler, esse convite de Jesus é um convite para a gente dançar. E daqui a pouco, quando a gente lê o texto, vocês vão entender melhor. Esse é o mês que a gente resolveu dedicar à família, nas nossas mensagens e pregações. E a primeira delas, então, é um convite para a gente dançar. Isto porque, quando as pessoas se casam, elas casam idealizando o marido ou a esposa. Elas idealizam essa pessoa. Elas têm expectativas em relação à pessoa com quem elas se casam. E vocês todos, aqueles que já são casados há algum tempo, né? Eu sinto muito informar aqueles que não casaram ainda, mas depois que a gente se casa, a gente começa a descobrir algumas coisas, né? Descobrir, por exemplo, que aquela pessoa que a gente idealizou não é bem do jeito que a gente imaginava, né? Então, aí, aquela pessoa que era gentil com você, que abria a porta do carro para você entrar, né? Ainda tem isso? Tá difícil, né? Mas ainda tem alguns que fazem. Você descobre que ele é meio bravo, meio nervoso, né? Aquela moça cheirosa, né? Que você, de vez em quando, você chega em casa, ela está com a camiseta furada, né? Porque trabalhou muito durante o dia. Você vai descobrindo alguns defeitos um do outro. E aquilo que você idealizou não acontece de uma forma concreta. E aí você começa a ficar frustrado. E junto com a frustração, começa a vir a reclamação.
E as pessoas começam a reclamar, porque elas não se sentem completas, ou completadas, ou preenchidas nas suas emoções pela outra pessoa. E começam a reclamar, e surge uma coisa aí no ambiente dos casais e de todo relacionamento, quando a gente nutre essas expectativas, começam a vir um ambiente de mau humor, e a gente começa a reclamar de tudo. É interessante que isso vai tomando conta da mente, da mentalidade das pessoas. Outro dia eu perguntei para uma pessoa se ela gostava do frio ou do calor. Ela respondeu, eu gosto mesmo é de reclamar. A internet virou um espaço de reclamação, porque a gente não vê a reação das pessoas, então a gente reclama de tudo, reclama de todos, reclama do governo, reclama dos políticos, a gente reclama. Quando a gente convive com as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam parecidas com aquilo que nós idealizamos. Então, se nós gostamos de pessoas extrovertidas, e a pessoa que a gente convive ela é introvertida, a gente fica desejando que ela seja extrovertida. Mas se ela nunca é extrovertida, conforme você desejava, idealizou, você começa a reclamar dela. Você fala, puxa, mas você é sempre quieto, você está sempre calado, você começa a reclamar. Mas quando é ao contrário, você também reclama. Quando a outra pessoa é extrovertida, você começa a reclamar dela. Fala, não, mas você está em todas, hein? Tem até um ditado, você é um arroz de festa, né? Tudo quanto é coisa, tudo quanto é festa, toda hora você quer dar um palpite, toda hora você quer falar, você começa a reclamar do outro. Porque aquelas pessoas não atendem à sua expectativa. A gente fantasia, idealiza, e a gente se torna insatisfeito, porque aquela idealização não se completa em nós. Isso acontece com as famílias, isso acontece no ambiente da igreja. É muito comum a gente perceber que as pessoas, por mais que se façam numa comunidade, numa igreja, as pessoas sempre acham alguma coisa, sempre reclamam, porque isso começa a fazer parte da cultura, isso começa a fazer parte da nossa reação mental e emocional. E a gente vai vivendo e vai criando um ambiente de desconforto entre a gente. Um ambiente de frustração, porque o outro não atende às nossas expectativas. Porque o outro não está atendendo àquilo que você sonhou, que você imaginou, de como poderia ser o seu relacionamento. Se os passarinhos cantam, a gente reclama. Se a gente fala de algum assunto que está fora da gente, a gente reclama. Mas a gente reclama porque o nosso coração está insatisfeito, está infeliz, está entristecido porque o outro não corresponde à sua expectativa. A murmuração, a reclamação, ela é uma brutalidade contra aquilo que Deus faz por nós. Porque Deus nos coloca nos lugares, e Deus nos dá as pessoas que Ele deseja que estejam conosco. Nessas coisas não tem por acaso, não tem coincidência. Isto é vontade de Deus, é providência de Deus. Deus coloca as vidas ao seu lado porque Ele deseja que essas pessoas estejam com vocês. Ou Deus vai usar você para você ser bênção na vida do outro, ou Deus vai usar outra pessoa para você ser tratado, ser curado, ser aperfeiçoado, para você crescer, aprender, amadurecer, se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Por isto, quanto mais murmuração, menos Deus na sua vida. A murmuração, ela demonstra que você não está, de fato, confiando em Deus, confiando no plano de Deus, no projeto de Deus, no que Deus deseja para a sua vida. A murmuração, a reclamação, ela anula o seu futuro, porque você não acredita que a outra pessoa, ou mesmo você, possam mudar e fazer um ambiente novo, diferente, diferenciado.
e começa a ver um ambiente de amargura. Você é uma pessoa que vive sem futuro, sem esperança, porque você reclama tanto do presente que você não acredita que é possível mudar e melhorar para o bem, a favor do reino. Um outro fenômeno que começa a acontecer quando a gente vive esse ambiente da reclamação é que a gente começa a se acomodar. A gente começa a ter uma acomodação na alma da gente. E a gente se acostuma tanto com isso, que a gente já nem se dá conta que a gente está reclamando. Agora, eu acho assim muito interessante que, com relação àquilo que é externo, que é visível, aquilo que os outros percebem, a gente não se acomoda. A gente sempre quer aperfeiçoar. Eu vejo as academias estão cada vez mais cheias, não só por causa da saúde, mas também por causa para ficar mais esbelto, mais bonito, mais elegante, mais fortinho, assim, nem o pastor Ed, né? A turma quer chegar lá, né? A turma quer, porque isso é externo. E as pessoas não se acomodam ao externo. As pessoas sempre querem ter um bom desempenho profissional. Por quê? Porque os outros veem, porque os outros enxergam. Mas quando se trata da transformação interior, da mudança interior, a gente não se dá conta. A gente esquece aquilo que Jesus ensina, que o coração, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você reclama, você está falando como você é por dentro. Você está dizendo, eu sou um insatisfeito. Eu sou um fracassado, eu sou um entristecido, eu sou um amargurado, porque você está sempre reclamando de Deus, reclama das circunstâncias, reclama das contingências, reclama das dificuldades, reclama do outro, reclama dos amigos, reclama de tudo. Quando você entra nesse processo, você vai adoecendo cada vez mais. As circunstâncias, as pessoas, as contingências, elas são servas de Deus para trabalhar a nossa vida. Mas aí você fala, pastor, mas eu vim aqui só para ouvir isso? Não, vocês vieram aqui para aprender a dançar. Então agora nós vamos começar a aprender a dançar. Abram suas Bíblias. Mateus capítulo 11, verso 16 a 19. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, portanto vai ser um pouco diferente das suas traduções. Mateus 11, 16 a 19. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento e vocês não choraram. João Batista jejua, não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come, bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra o que é verdadeiro. O texto, então, que nós lemos, ele fala dessa insatisfação religiosa que toma conta das pessoas, daquela geração, e a expressão de Jesus é esta geração. Portanto, é uma observação que Jesus faz, que valeu para aquele momento e que vale para os nossos dias. Nada do que Deus fazia para o povo que estava presente os satisfazia. Eles estavam sempre reclamando. Veio João Batista, que era um ermitão, que cobria o seu corpo com peles de camelo e de cabra, que comia gafanhoto e mel, que não ia às festas,
que não fazia nada disto que Jesus fez, e as pessoas reclamavam de João Batista. E dizia que ele era um louco, que ele era um esquizofrênico, que ele era um endemoniado, que ele era um maluco. Aí vem Jesus, de roupa comum, como todos os outros, de uma túnica especial. Jesus tinha uma roupa de grife, porque a roupa dele foi disputada na cruz, né? Ele gostava de festas, de banquetes, comia de tudo, não fazia nenhuma exigência para que as pessoas se aproximassem dele, era entregue às pessoas, convivia às pessoas, não ia ao deserto para ficar orando e jejuando, não comia gafanhoto, vivia nas cidades, nas esquinas, nas praças, nas ruas, convivendo com as pessoas, e ele também não agradou. As pessoas diziam que ele era amigo dos publicanos, que ele era amigo dos pecadores, que ele era um bebedor de vinho, e que ele fizera, imaginem, transformar a água em vinho, isso é um absurdo. Eles observavam sempre, reclamavam sempre. Então Jesus diz assim: a quem eu me compararei? Ou a quem eu compararei essa geração? Nós queremos, como Deus, conversar com essas pessoas, e elas reclamam. Nós queremos, como Deus, conviver com essas pessoas, elas reclamam. Eu cheguei alegre, e vocês me acusam de ser beberrão, de ser amigo das piores pessoas. Eu toco a música para vocês dançarem, e vocês não dançam. Eu toco a música de sepultamento para vocês chorarem, e vocês não choram. Vocês são muito difíceis, diz Jesus. Vocês são pessoas complicadíssimas. Nós fazemos como Deus tudo por vocês, e vocês não gostam. Vocês não se interessam. Aí você vem aqui nesta noite e pergunta assim: mas o que tem isso a ver comigo, pastor? O que tem isso a ver com a minha realidade? O que tem isso a ver com o meu casamento? O que tem isso a ver com a minha família, com o meu dia a dia? O diagnóstico de Jesus é que esta doença da reclamação e da insatisfação não era só daquele povo, mas de todos nós. E a doença é esta: nós sofremos dessa doença de não apreciar a bondade de Deus, de não desfrutar. Nós somos dotados dessa incapacidade de apreciar as coisas boas de Deus. Nós não conseguimos perceber os valores que Deus nos dá. Nós não enxergamos valores na vida do outro. Nós não enxergamos as qualidades na vida da esposa, dos filhos, da igreja, dos amigos, dos irmãos. Porque a nossa mente, ela já se acostumou e ela está sempre focada no que é ruim, no que é negativo. Nós não sabemos saborear das ofertas da graça de Deus, daquilo que Deus nos dá diariamente, daquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. E é por isso que Jesus usa essas imagens para explicar como é que nós vivemos e como é que nós vivemos nesta doença da insatisfação com Deus e com o próximo. A primeira imagem que Jesus aponta é dos meninos na praça. Meninos numa praça, eles estão brincando nas vilas, nas ruas, e ele toma aquela imagem e diz: esses meninos estavam brincando, mas alguns não querem. São crianças birrentas, são crianças que não querem participar, são crianças que não querem se envolver. Vocês, diz Jesus, são como essas crianças emburradas, mal-humoradas, crianças mimadas, dotadas de um mau humor crônico, não sabem aproveitar. Nós estamos tocando uma música linda para vocês e vocês não se importam, vocês não se interessam. Vocês estão interessados em viver dessa forma de estar sempre reclamando. E tudo que nós oferecemos a vocês não agrada. A minha pergunta é: isso não é assim? Nas nossas famílias, nas nossas casas?
Agimos como crianças mimadas, não aceitamos os convites de Deus para desfrutar a vida. É a mesma ciumeira de sempre, é a mesma inveja, são as mesmas birras, as mesmas brigas tolas, o amontoado de ninharias, de picuinhas que vão entrando na nossa mente e envenenando os nossos relacionamentos. A segunda imagem que Jesus usa é a imagem da criança que deveria brincar, dançar, é de jogar, é da dança. Quando eu jogava futebol, né? Agora eu tenho que falar assim. Havia uma coisa interessante, alguns que jogavam futebol, e alguns deles, coincidentemente, aqui eu tenho alguns que jogaram futebol comigo durante o meu passado, e eu fiquei muito feliz de receber um deles que está aqui hoje, o meu carinho e abraço a esse irmão querido. Quando eu jogava futebol, a gente comentava entre a gente, quando alguns sabiam driblar, mas não sabiam jogar. Eles driblavam bem, mas não jogavam bem. E às vezes na vida é assim. Alguns de nós temos habilidades para algumas coisas, mas não sabemos jogar. Não sabemos ir no ritmo do outro. Não sabemos dançar. A dança é um jogo que implica em você estar no mesmo ritmo da outra pessoa. Os relacionamentos, eles precisam que as pessoas percebam o ritmo do outro, que tenham o mesmo movimento do outro. Um casamento, a família é um jogo de dança. A gente precisa ter a flexibilidade, precisa ter um molejo, não esse molejo da sensualidade, não é disto. Eu estou falando de você ter o mesmo ritmo, o mesmo jogo, ter a percepção, ter a sensibilidade do movimento que o outro está fazendo e tentar acompanhá-lo, tentar ajudá-lo, ter o mesmo tom, ter a mesma forma de viver e de ser, ter a mesma caminhada, a mesma pressa, o mesmo ritmo, a mesma diminuição do ritmo. Mas nós vamos nos tornando gente engessada, vamos nos tornando gente dura, inflexível, intolerante, sempre mal-humorado, sempre criticando, sempre reclamando, sempre se achando dono da verdade. E aí começa a faltar o respeito ao outro, o respeito pelo que o outro faz, o respeito pelo dia do outro, pela agenda do outro, pelo humor do outro, pela vontade do outro, pelo desejo da outra pessoa, pela oportunidade que Deus está dando ao outro. A gente, ao invés de gostar, de se alegrar, a gente começa a invejar, a torcer para não dar certo. Vamos sendo dotados de uma insensibilidade. Deus está abrindo oportunidades para você mudar quando Deus coloca alguém na sua vida. Imagine vocês conviver com a pessoa que você convida para ela dançar, e ela diz: não vou dançar não, vou chorar agora. Estou com vontade de chorar, você quiser, você faz o que você quer. Ou então você convida, você está entristecido, você convida o outro para chorar, e ele diz assim: não, eu não vou chorar, eu sou insensível, eu sou durão, eu não quero saber o que você está sentindo, eu não estou interessado. E é por isso que os relacionamentos não dão certo. É porque essa imagem de Deus, chamando a gente para dançar, e chamando a gente para chorar, não é acompanhado pela nossa sensibilidade. Em segundo lugar, por que que os relacionamentos não dão certo? É o segundo parte do meu sermão. A primeira razão é que as crianças ficam sentadas na praça. Jesus diz que as crianças estavam sentadas na praça, gritando um com o outro. Vocês já viram criança, 8, 9, 10, 15 crianças? Chega ali no salão depois, você vai ver. Não fica ninguém sentado. As crianças estão correndo, brincando o tempo todo. E Jesus observa que alguns ficam sentados na praça. Parece como muitos de nós.
engessados, paralisados, alienados, cheios de problemas, todo mundo brincando, todo mundo participando, todo mundo se alegrando, e você lá, durão, sentado. Os relacionamentos, eles precisam de leveza, eles precisam de participação. Tem gente que fica a vida inteira sentado na praça, não participa, compra uma cadeira numerada, vê os outros jogando, mas fica sentado, assiste o jogo. Então eles não se envolvem, eles não se enriquecem, eles vão se tornando fiscais da outra pessoa, eles não abraçam, eles não beijam, eles não participam, eles não oram, eles não realizam, eles não buscam o outro, eles não abrem portas, eles não se colocam à disposição, estão sentados na praça. O convite de Jesus é para que você venha dançar, é para que você deixe de ficar sentado na praça. O convite de Jesus é para que você abrace a sua esposa, é para que você beije o seu marido, é para que você os convide a participar, é para que vocês dancem juntos, é para que vocês riem, tenham a oportunidade de sorrir juntos, é para que você olhe para os seus filhos e os ensinem a brincar, a nadar, a caminhar, a aprender a andar de bicicleta, e depois disso você caminhe com eles, se alegrando pela vida deles. Percebam quanto nós cobramos das pessoas. A segunda razão porque os casamentos não dão certo, os relacionamentos não dão certo, é porque ao invés de brincarmos, nós brigamos. Somos meninos gritando um com o outro. A família vira uma batalha campal. Os relacionamentos deixam de ser relacionamentos, passam a ser disputas, brigas. Perdemos o prazer do convívio um com o outro. Ficamos medindo força um com o outro. Brigamos para ver quem manda na família. Se você quiser ver, vá a um supermercado no sábado à tardezinha. Aí você vai ver num sábado à tarde, você vai ver os casais andando, fazendo compras. O marido vai atrás, a esposa na frente, aí ela põe as coisas dentro do carrinho, o marido vai lá e põe na prateleira de volta. Ela vai lá, põe um quilinho a mais de alguma coisa, o marido está gastando muito, não sei para quê, tanta coisa lá em casa. A gente nem come muito. A briga pelo poder. Há uma contabilidade no relacionamento. Fui eu que fiz primeiro, agora é a vez dela. Fui eu que abracei primeiro, agora é a vez dela abraçar. Fui eu que beijei, agora é a vez dela beijar. E a gente vai montando assim num caderninho o que a gente fez para o outro. É uma contabilidade que não faz sentido. As relações, então, começam a se esfriar. Os relacionamentos vão ficando ruins. E é por isso que as pessoas vivem se cobrando, se tornam pessoas julgadoras, vivem e criam ambientes para viverem hostis a Deus e aos irmãos. A gente precisa ter mais leveza um com o outro. A gente precisa ter mais compreensão, e é disso que Jesus está falando. Eu convido vocês, ofereço tudo para vocês, e convido vocês para vocês dançarem, e vocês ficam fazendo birra comigo. Consequentemente, vocês vão fazer com os outros. Há tantas crianças gritando aqui dentro. Não jogo, não vou dançar, não vou participar, não entro, não vou chorar. E continuamos gritando uns com os outros. A terceira razão pela qual o casamento não dá certo é porque vamos nos tornando pessoas viciadas no negativo. Toca a flauta e nós resistimos. Toca a flauta e nós respondemos com amargura.
toca a música de sepultamento e nós não choramos, não somos solidários. Nada satisfaz essas pessoas. Ninguém pode salvá-las do mau humor, da amargura, do envenenamento da alma, da criação desses ambientes ruins. A visão dessas pessoas é que a alegria é coisa do mundo. A visão dessas pessoas é que a tristeza humana, normal, que todo ser humano tem, é coisa do demônio. E assim as pessoas vão perdendo a oportunidade de viver, de abraçar, de amar, de estar junto, de beijar, de acolher, de viver uma vida. Não existe nada mais demoníaco do que a gente impedir que as pessoas celebrem a vida. Não existe nada mais demoníaco do que a gente tentar expulsar demônios de pessoas que têm uma tristeza por uma perda, por uma dor. Hoje, aqui, há pessoas que querem se alegrar. Há pessoas que querem chorar com os que estão em sofrimento. Há pessoas que querem se relacionar bem com todos. Há pessoas que querem mudar. Mas muitos de nós olhamos e dizemos e levantamos críticas e não queremos que seja assim. Então, nesta noite eu quero te convidar para que você chame esses conceitos para a sua vida. Que você perceba que há um limite em você, que há uma incapacidade em você para não conseguir andar no ritmo do outro. Que você comece a se dar conta que você se acostumou com essa forma de ser. E que agora isso tem contagiado a vida das pessoas que te cercam. Então, o que fazer para manter isto? O que fazer para a gente ser feliz? O que fazer para a gente ter maturidade? O que fazer para a gente deixar de ser essa criança birrenta? O que fazer para a gente não viver nesses extremos? Para a gente não ser tão radical, tão desequilibrado, tão pendular na nossa forma de viver? O que fazer para que o nosso coração não se prenda a essas amarguras? O que fazer para que a gente não seja tão hipersensível com as pessoas? O que a gente deve fazer para que o lar, a igreja e a vida se torne um lugar de choro no momento próprio e um lugar de alegria, de dança, de brincadeira no momento próprio? O que fazer? Primeiro, devemos corresponder à proposta com razão emocional adequada. Algumas pessoas, elas são desproporcionais. É uma incapacidade de perceber a emoção do outro, de tratar o outro de forma inadequada. Vejam como as pessoas se tratam. Às vezes uma coisinha pequena vira um problemão. Não sabemos ser solidário com a dor do outro. Não sabemos lidar com poucas coisas, com coisas pequenas. Não sabemos entrar no ser da outra pessoa. Não sabemos entrar na solidão do outro. Não sabemos abraçar na alegria. Não sabemos entrar na dor do outro ser humano. Toca a flauta e nós não dançamos. A pessoa chora e nós não choramos juntos. Porque não nos damos conta de quem é Deus na nossa vida. E não percebemos que Deus vem para dentro de nós para nos mudar e nos transformar. E essa é a razão, é porque nós não correspondemos à vida do outro. Em segundo lugar, é que tanto no choro como na vida, na dor, na alegria, em todas as situações, a gente deve gerar poesia. A gente deve mudar a linguagem. Quando a gente vive extremos, são oportunidades lindas da gente mudar a nossa linguagem, da gente falar de uma forma nova. Jesus alerta, ele diz que ele toca a flauta para que haja alegria. E ele diz que no choro, a gente é uma música de lamento. Nessas duas situações, a flauta e o lamento, são poesias. É uma linguagem diferente. Você deve se lembrar que tanto você quanto a outra pessoa, vocês têm emoções.
E essas emoções, elas precisam vazar. Elas precisam sair pela sua vida. Aquilo que está no seu coração precisa ser colocado para fora. Quando há alegria, essa alegria deve ser manifestada, deve ser celebrada no convívio com as pessoas. Quando há angústia, quando há dor, essa dor e essa angústia deve ser manifestada, começando com Deus. Trate com Deus. Agradeça a Deus para a alegria e chore diante de Deus pela sua angústia, mas não fique guardando essas coisas para você, porque quando você deixa vazar essas coisas, em primeiro lugar com Deus, os relacionamentos começam a mudar, o seu foco muda, você começa a entender que o responsável pela sua situação não é o outro, mas é a sua relação com Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo muito pragmático, muito exato. Nós não queremos que essas emoções vazem com ternura, com suavidade, com leveza. Brinque com seus próprios erros, perceba os seus próprios limites, não se envergonhe deles, mas trate com Deus. Não culpe os outros pelas suas limitações, olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é poesia pura. Davi, quando ele tinha dificuldades, ele ia a Deus, fazia poemas, os salmos. Davi, quando ele tinha alegria, fazia poemas, celebrava. Alegro-me diante de ti, Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Quando ficava triste, quando errava, fazia poesia. Senhor, contra ti e contra ti somente pequei. Fazia um poema, uma confissão a Deus. Escrevam salmos, falem salmos. A palavra de Deus diz, se a gente quiser ter uma vida cheia do Espírito, a gente tem que falar um com o outro com salmos e hinos. Aí os crentes olham para mim, pastor, a gente tem que andar então com o inário no bolso, para na hora que a gente cantar o livrinho, né, que a gente nem usa aqui, é isso? Não, é você ter uma linguagem amorosa, uma linguagem que vem de Deus para você falar para o outro, um coração trabalhado pela graça de Deus. Por último, deixe vazar a criança que está dentro de você. Tem gente que carrega um velho desde os 13 anos, 14, botou um velhinho dentro do coração e vai deixando o velhinho crescer dentro dele, a vida inteira. Aquela amargura, aquele rancor, aquele mau humor. Às vezes o velhinho vai na frente da idade dele, né? Aí quando ele chega nos 80, ele já tem uns 150 de reclamação no coração, de maldade, de amargura. É muito triste alguém viver assim. Pessoas assim precisam levar um susto de vez em quando, para agradecer a Deus. Pessoas pesadas, difíceis. Nós precisamos ser mais simples, mais descomplicado. Precisamos aprender a curtir a vida. Aprender o carpe diem, aproveite o seu dia. Claro, sem ser inconveniente, mas desenvolvendo a sensibilidade, essa leveza da alternância do convívio com o outro. Eu encerro dizendo para vocês que se a gente não aprender isto, a gente se torna um humanoide. Humanoide, que eu quero dizer, é assim, a gente começa a funcionar bem. A gente come bem, a gente dorme bem, a gente trabalha bem, alguns até têm um bom desempenho sexual quando casados, alguns conseguem ter uma boa profissão. São humanoides, funcionam para a sociedade. A sociedade gosta disso. Você precisa se lembrar que tanto você quanto o outro tem uma alma, tem emoções. E essa alma e essas emoções, elas são conduzidas por você mesmo,
se você não conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que os humanoides são mortos. Eles são incapazes de amar, de beijar. É verdade que daqui a uns 40, 50 anos vai ter um clone dos seres humanos que eles vão ser capazes de beijar, de abraçar, mas não vão ter emoção, não vai ter arrepio, não vai ter pele, como a gente tem quando a gente abraça um outro ser humano. Aprendam, só quem tem Jesus sabe o que é viver. Porque quando Cristo vem para o coração, Ele desenvolve em nós uma capacidade de querer bem ao outro, de amar, de perdoar. Todos aqueles que não conhecem a Deus se tornam pessoas absolutamente tendo uma vida sem amor. E alguns, infelizmente, por não quererem reconhecer a Deus, apanham a vida inteira e não aprendem. Eu estou querendo dizer uma coisa para vocês, mas eu não sei se vocês vão aguentar ouvir. Mas é o seguinte, gente, quem apanha a vida inteira e não aprende as coisas com Deus, ao invés de melhorar, elas vão piorando a cada dia. Vão se tornando pessoas piores, vão se tornando pessoas más. Se vocês quiserem, eu dou exemplo para vocês. Hitler apanhou a vida inteira. Se você ler a biografia de Hitler, você vai ver. E desenvolveu no coração dele tanto ódio. Depois de Hitler, tem um outro, que só piorou. O diabo. Se você não permitir que o Senhor venha para o seu coração, se você continuar resistindo, se você não ampliar no seu coração o espaço para Deus entrar e transformar a sua vida, a cada dia, você pode até não se dar conta, mas a cada dia você vai piorar mais. Quando a palavra de Deus diz que quando nós somos repreendidos muitas vezes e em seguida, e não aprendemos, cada vez nós pioramos mais. É Provérbios capítulo 29. Não há cura. Se você não permitir que Deus entre no seu coração, se você não permitir que Ele venha para dentro de você, o que esse texto que nós lemos aqui hoje diz, é que se você não abrir o seu coração para Deus, nenhum ser humano vai preencher a sua vida. E nem você será capaz de preencher o coração da vida do outro ser humano com quem você convive. Nunca haverá uma pessoa capaz de preencher a sua vida, porque não existem pessoas perfeitas. Nunca você será capaz de preencher a vida de alguém e de atender às expectativas da outra pessoa. As pessoas jamais satisfarão você. Nunca isso vai acontecer. E o que vai acontecendo é que você vai se cansando de tentar agradar as pessoas e de tentar e ficar esperando das pessoas que elas te agradem. Você se esforça, as crianças ouvem a flauta, mas não reagem. Nessa noite eu quero te convidar para que você, se desejar, você venha para Ele e você saia desse mundo de tanto cansaço, de tanta reclamação, de tanta insatisfação. Jesus olhando para aquele povo, vendo o cansaço que eles viviam, vendo o mundo que eles estavam vivendo, de reclamar o tempo todo. Ele diz lá no capítulo 11 de João: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Nessa noite eu quero te convidar, como Jesus fez,
a você se submeter à graça dele. Quando ele entrar na sua vida, a sua vida vai sendo transformada. E aquela pessoa que você tem dificuldade de amar, você vai começar a vê-la em outra perspectiva. Aquele conflito que você tem lá na sua casa, aquele ódio que você está nutrindo contra alguém, aquela amargura que você está nutrindo, que já está te cansando, vai começar a alcançar você. De tal forma que você vai começar a olhar para o outro e ver na vida do outro Deus trabalhando a vida dele através da sua vida, ou ver na vida do outro Deus trabalhando a sua vida através do outro. Olhe para os seus filhos, quantas possibilidades eles têm. Olhe para as pessoas com quem você convive, quantas bênçãos Deus já tem te dado. Submeta-se a Ele e diga: Senhor, sim, eu quero ir até o Senhor. Eu estou cansado, mas eu quero me submeter e viver debaixo da Tua graça. Que o Senhor nos abençoe.